que cantam, né, Júnior? Aleluia, né? Reunir aí para cantar, né? Para poder fazer um coral, para a gente poder estar junto, poder mostrar para essas mulheres. A gente está aí também, né? Mostrar para elas. Amém? Dito isso, abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 18. O meu desejo hoje é estar falando sobre igreja enquanto templo, igreja nas casas, abrir as nossas casas, e dentro disso tudo eu vou falar sobre a responsabilidade maior ou o papel principal do pastor. E espero em Deus que Ele me dê graça, me capacite para que eu consiga, né, realizar isso com a graça de Deus nessa passagem. Vamos ler Êxodo 18, a partir do versículo 12. Não, vamos ler do 13, a partir do versículo 13. 18 a partir do versículo 13. Amém? Amém. Está ali também. Aí agora que fala amém, né? Está tudo ali? Tá bom. Coloque bíblico que eu quero ver, né? Diz assim: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo o sopro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Mas procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-os sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem a este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos a julgam. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra do seu sogro e fez tudo o que este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa pequena julgaram eles. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Seja a tua palavra, Senhor, ministrada segundo o teu Espírito. Que seja o Senhor de fato, Senhor Deus, a falar conosco. Que eu consiga, Senhor, discernir a sua vontade. Porque só o Senhor pode me capacitar para isso. Então me dê esta graça, a fim de que a tua palavra penetre nos corações e nas mentes, a fim de que o teu povo seja edificado, a fim de que o teu povo te tema e te ame, para cumprir os teus estatutos e para viver segundo a tua palavra, hoje até aquele grande dia. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós.
Eu te peço que assim seja, com perdão dos meus pecados, me perdoe. Em nome de Jesus, amém. Amados, uma das coisas que eu amo nessa passagem, e não é sobre ela que eu vou falar, mas é essa humildade de Moisés, né? A Bíblia vai dizer que Deus falava com Moisés face a face, olho no olho. Mas ainda assim, Moisés, a quem Deus falava olho no olho, ele é capaz de ouvir a opinião, o conselho, a direção do seu sogro. E isso para mim assim é de grande valia, porque a gente vê tantos líderes arrogantes, né, que acham que Deus só fala com ele, então porque Deus falou com ele, ele não pode ouvir mais ninguém, porque Deus não vai falar mais através de ninguém, só com ele diretamente. E eu não conheço ninguém que Deus tenha dito, olha, com outros eu falo por visão, revelação, sonhos, mas com fulano eu falo tete a tete, olho no olho, face a face. E não conheço ninguém que fale isso, que possa testificar isso, mas são arrogantes ao extremo, acham-se os donos das revelações. Isso é mais ou menos o que aconteceu com Pedro, né? Quando Pedro tem a revelação, tu és o Cristo, o Messias, o ungido, Filho de Deus vivo. E aí quando Jesus vai dizer para ele, olha, ele não, diz para todo mundo, eu vou para Jerusalém, vou padecer, vou sofrer, vão me perseguir, vão me crucificar. E aí Pedro vai e levanta achando que é o dono da revelação e fala, isso não vai acontecer com o Senhor mesmo, ele próprio tendo acabado de dizer que Jesus já era quem era. E aí Jesus já vai e fala ao contrário, antes foi o Pai que revelou, agora é, arreda-te de mim, Satanás, porque tu cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Essa inclinação tremenda que a gente tem para ser soberbo, vaidoso, prepotente, arrogante. E quando eu olho para Moisés, sendo quem era, liderando a quantidade de pessoas que liderou, e o vejo ouvindo o seu sogro, que não caminhou com ele, não tinha o zap, Creuza, para Moisés estar falando, ó, está acontecendo isso. Ó, Deus acabou de mandar agora uma coluna de fogo. Agora, olha, a nuvem parou, agora a nuvem andou. Olha, era 6 horas da manhã, a hora que o maná desceu, não tinha nada disso. Já chegou lá e falou, ih, rapaz, isso aí que você está falando, fazendo, não está legal não. Você vai se arrebentar todo. E aí tem uma pesquisa de 2018, que ela diz que mais de 83% dos pastores, até os 45 anos, tiveram pelo menos um infarto. Eu estou com 51 e graças a Deus esse trem não me pegou não. Espero que não me pegue. E eu que Getulão, sem saber da pesquisa, está falando, olha só, mas você vai se arrebentar todo. Você não vai suportar isso. E fora o povo, que ali no caso, está o dia todo aí no sol, em pé. O sol na cabeça, porque eles estão no deserto, esperando chegar a vez deles, pior do que para voltar hoje, né? Que está no negócio. Está na cabeça deles. E você está castigando o povo e está se castigando. Então faça o seguinte, e vocês vão reparar que eu vou falar isso pelo menos 2 ou 3 vezes em outros versículos, que Deus sempre está preocupado que os homens, e aí a gente bota homens e mulheres, que se dizem homens e mulheres de Deus, tem que ter um caráter só. Quando eu digo um caráter só, todas as vezes que você vai ver aconselhando homens e mulheres de Deus, vai falar que eles não podem ser avaros. Isso é, não podem ter amor ao dinheiro e ser pão duro, né? Não querer abençoar aqueles que têm necessidade. Vai falar que tem que ser cheio do Espírito Santo. Vai sempre dar características. E elas vão, claro, né, com o passar do tempo até chegar ao Novo Testamento, daqui a pouco a gente vai falar de 1 Timóteo 3, sempre elas vão se repetindo com uma ou outro acréscimo, porque o tempo também vai mudando. Aqui ele está falando para o pessoal que está no deserto. Quando ele chega para Timóteo, o pessoal já tem casa, já mora em casa, já é uma sociedade construída, estabelecida. E aí ele vai falar para Moisés, faça grupos. Se fosse no dia de hoje, a gente poderia dizer, façam células.
lá na igreja. É como se o pessoal tivesse descoberto esse trem agora. Mas isso é desde sempre. A gente está pegando Moisés, ouvindo o seu sogro, e a gente leu dizendo que Moisés fez tudo conforme o seu sogro havia dito. E segundo a capacidade de cada um, tinha o caráter, lembra? O caráter é igual para todo mundo. Agora, a capacidade, ela muda. É por isso que quando a gente vai ver Jesus falando de talento, ele vai falar que a uns Deus deu 1, a outros ele deu 5, a outros ele deu 2, a outros ele dá 10. Ele vai dando segundo a vontade dele. E quando ele vier para cobrar, ele vai cobrar segundo aquilo que ele confiou. Se ele deu 5 para a Regina, ela não vai cobrar da Regina como se fosse 20. Porque ele deu 5, ele vai cobrar os 5. Então ele capacita, dentro dessa capacidade que Moisés detectava, falou: você com 1000, você com 100, você com 200, com 10, e vocês vão resolver esse negócio. Só que se você reparar, antes dele falar isso, ele vai dizer para Moisés qual é o papel do pastor. Qual é o principal papel do líder? Está escrito aí, leia aí de novo. Está dizendo assim: ensine a eles o estatuto. Se fosse no dia de hoje, ensine a ele a Bíblia. Na época de Timóteo era: ensine a gente vai ler mais na frente, ensine a palavra. Ensinou os estatutos, ensinou as leis, ensinou a palavra, ensinou a revelação de Deus. A partir daí, esse é o teu papel. Tu vais e estabelece homens, mas o teu papel principal é isso. Nós invertemos essas coisas. Quando eu digo nós enquanto líderes e nós enquanto membros. A maioria das igrejas hoje não quer um pastor que ensine os estatutos, que ensine as leis. A maioria de nós quer um pastor que te faça se arrepiar, que te faça chorar. E uma boa parte dos que estão aqui em cima querem falar aquilo que vai mexer com o teu emocional, a fim de que você me ache o máximo, a fim de que você traga seu dízimo e oferta de maneira gorda e com alegria, porque não há uma preocupação de cumprir aquilo que é papel de cada um. O meu papel, e eu vou falar isso durante a pregação, é capacitar vocês, é formar Cristo em vocês. E eu só formo Cristo em vocês à medida que eu ensino a vocês a palavra. Porque é a palavra que vai revelar quem é Jesus a vocês. A palavra que vai formar Jesus em cada um de nós. Mediante a palavra a gente vai discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E não tem a ver com o que eu acho, não tem a ver com o Joel, mas com o que tu achas. Tem a ver com o que a palavra diz. Esse é o papel principal do pastor. Porque eu ensinando, enquanto pastor, a vocês a palavra, vocês vão saber que a palavra é Cristo. E que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. É através da palavra que você vai saber como Cristo se comportou. E você vai querer, se você de fato nasceu de novo, se comportar nessa terra como Cristo se comportou. Se tu não conheces a palavra, tu não consegue ter o caráter de Cristo. Tu não consegue saber a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque não conhecemos a palavra. E o meu papel principal não é fazer você se arrepiar. Não é falar para você pare de sofrer. O meu papel principal é fazer com que você conheça e prossiga em conhecer a Cristo. E nisso é a primeira coisa que ele fala, que Jetro fala para Moisés: ensine os estatutos, inculque isso neles, estabeleça isso na mente e no coração deles. Agora olhe o caráter deles, vê se se enquadra com aquilo que você está ensinando, qual é a vontade de Deus.
Se enquadrou? Agora veja a capacitação, a capacidade, os dons, os talentos de cada um. Então os coloque sobre uma porção, segundo a capacidade que eles têm. 1.000, 250, 100, 10. E aí, falando diretamente para a Igreja Metodista de Parque do Cheiro, eu já falei para vocês algumas vezes que eu tenho desejo, e estou começando isso no dia chamado hoje, a fazer isso florescer dentro de nós, que eu tenho desejo que cada casa seja um lugar para ministrar a palavra, a começar com os de casa, mas alcançando também aquele que nos cerca, os vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, parte de trás. E aí a gente vai ver que isso começa a ser estabelecido, mesmo quando não há casa igual a nossa. E um dos motivos é para não ser pesado nem para o pastor, nem para a própria igreja. E é por isso que no começo eu falei aqui para vocês, a gente vai ficar um ano estudando para a gente aprender de fato o que é Cristo, o que Cristo quer para nós, e para você decidir se é isso que você quer. Porque quando Jesus fala lá em Mateus, ele fala, se alguém quiser vir após mim, se, você que decide. Quer vir? Ninguém está forçando, a escolha é totalmente tua, é o livre-arbítrio. Mas se quiser vir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A escolha é sua. Mas se de fato tu desejas, a caminhada é essa, você conhecer e prosseguir a Cristo, para que você possa formar Cristo nas outras pessoas, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu, na terça-feira, no estudo, eu falava, no momento lá no final do estudo, eu falava, gente, como está sendo para vocês? Que eu prego, que ensino, lembram disso, o pessoal que estava no estudo? E eu falei, porque eu quero saber, para saber se vocês entendem ou acham, ou discernem, que eu estou levando Cristo mesmo ou não. Porque se não, a gente tenta de uma outra maneira para que entendam. Se não conseguem ver que é Cristo, a gente muda a história. Bispo, coloca outro lá, porque é aquilo que eu estou pregando, ensinando, instruindo, eles não entendem ser Cristo, é isso aí que eu creio. Mas graças a Deus, o feedback foi bom, né? Glória a Deus, né? E que se mentiram vão prestar conta ao Pai, né? Para mim, né? Mas eu queria que falar a verdade, que algumas pessoas chegaram a dizer, pastor, é como se tivesse tirado uma escama dos nossos olhos. Porque meu desejo é que vocês tenham Cristo em vocês, através dos estatutos, das leis, dos mandamentos, através daquilo que a gente chama de palavra que revela Cristo, para que isso estando em vocês possam abrir a casa e dizer, pode vir, que em mim vocês vão encontrar a água da vida. Podem vir que em mim vocês vão encontrar o pão da vida. Podem vir que em mim vocês vão encontrar amor, perdão, graça e misericórdia, porque Cristo habita em mim. A sua palavra flui como fonte de água viva. Louvado seja Deus. E aí, ele vai fazer isso. E a Bíblia não fala mais nada sobre isso, porque nos faz entender então que o negócio deu certo. Porque a Bíblia, somente no Velho Testamento, mas a Bíblia toda, mas no Velho Testamento, com maior ênfase, quando dá errado, eles são o primeiro a dizer. Vai ver lá quantos pecados que são desmascarados no Velho Testamento, e Davi é um que sabe muito bem desse negócio. E aí a palavra vai continuar, para poder fazer a gente entender. E eu quero falar primeiro qual é o meu papel enquanto pastor. Abra sua Bíblia em Hebreus 13. Eu vou pedir, por vez de eu ficar lendo lá com vocês, vou pedir o Gabriel para botar aqui. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Gabriel. 13, 7, a gente vai ler o 7 e o 17 de Hebreus 13. Hebreus 13, 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Ele está falando dos pastores que falaram a palavra. Então não são todos pastores, senão ele botaria só ali.
lembrai-vos dos vossos pastores. Acabou, não. Mas está escrito, lembrai-vos dos vossos pastores que falaram a palavra de Deus. A fé dos pais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Falando de novo do caráter. Bota no 17 agora, varão. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas como aqueles que vão te dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Está no mesmo capítulo, quando vai chegar nesse versículo 17, que já está aí no finalzinho do capítulo 13, ele é o resultado daquele que está investindo o tempo em pregar a palavra, em ensinar a palavra, em instruir a palavra. Agora a gente vai ler 1 Timóteo 3, 16 ou é 6, acho que é 16. Me ajuda aí, amado. E vocês vão entender em nome de Deus, a pregação vai ter um bem cara de estudo, bem cara. A gente vai ler bastante, porque lendo, isso vai culcar em nós, em nome de Jesus Cristo. Esse, não, esse é qual versículo? Então bota no 6. Se não for, vou lá para qual? Então eu errei. Então 1 Timóteo, espera aí, deixa eu pegar minha cola. 1 Timóteo 3, é o 3. Deixa eu ir na minha Bíblia então que vai ser melhor, é o 3 mesmo. E aí quando eu achar, tu coloca aí. 1 Timóteo 3, é a partir do 1. Não sei de onde eu tirei o 6 ou 16, é a partir de 1. Fiel é esta palavra. Se alguém inspira ser pastor ou episcopado, se alguém inspira isso, excelente obra deseja, alguma tradução boa obra deseja. É necessário, pois, que o bispo, o pastor, o líder, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, quer dizer assim, não uma pessoa que não lhe falte conhecimento, que seja alguém que chegou ontem e não sabe nada do reino. Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. E quando eu falei que isso serve para pastor, para todo mundo, se você continuar lendo, eu ia falar, da mesma forma os diáconos, Sidney, todo mundo, se trabalha para o Senhor, se foi chamado, esse é o caminho. Mas quando a gente vai ler o final do versículo 2, aí são 16 características que vai falar sobre esse líder, esse bispo, esse pastor, esse diácono, quem quer que seja. São 16 características. Mas 15 delas vão falar sobre o caráter. Vão falar sobre a virtude, o comportamento que ele deve ter. Deve ser hospitaleiro, deve convidar para um churrasco, um negócio assim, deve ser hospitaleiro. Tem que ter bom testemunho dos que estão de fora. Não pode ser um beberrão, não pode espancar a sua esposa, o seu cônjuge. E ele vem falando. E só tem uma vez que vai falar sobre a obrigação enquanto chamado. Está dizendo aí no final do 2, apto para ensinar. Qual é o meu principal papel? Ensinar. Qual é o principal papel de qualquer pastor, de qualquer líder? Ensinar. E não preciso citar nomes ou dar exemplo para a gente entender como isso está escasso hoje. Como isso está fora hoje. Por quê? A gente prefere mais o oba-oba,
A gente prefere mais, falando de pequenos grupos, células, o nome que seja, pegar uma cartinha já pronta, um livrinho, e fala assim, ó, toma, e é isso que tu vais fazer na tua casa, na tua célula, que tu vai reunir o teu povo. E como isso não estará aqui dentro, você tem que ficar estudando e decorando. E aí você pega alguém que faz umas perguntas capciosas, e aí tu fala, não sei, é claro que a gente não vai ter resposta para tudo. Mas o que eu quero dizer é que quando a palavra é de dentro para fora, ela está aqui dentro de você. Você vai sentar no ônibus com alguém, você vai sentar no metrô, você vai estar numa esquina, você vai estar onde for. Quando te perguntarem aquilo que Paulo disse para Timóteo, esteja sempre preparado para com amor responder àqueles que buscam entendimento através da sua vida. Aleluia, glória! Oh, maravilha! Porque esse papel, a gente tem muita dificuldade de querer vivê-lo. Porque esse papel vai falar para você, você vai ter que diminuir seu tempo na Netflix. Olha só, esse papel vai falar para você, você vai ter que diminuir teu tempo nos filmes, da soneca, da praia, da academia, do que seja. Você vai ter que colocar como prioridade, WhatsApp, meu. Você vai ter que colocar como prioridade a palavra. Isso não é novidade, porque disse o Senhor Jesus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, que habite ricamente em vós a palavra. E aí você fala assim, poxa, mas isso é só de Novo Testamento. Não, eu comecei falando lá de Moisés. Mas se a gente quiser ir para o Salmo, vai dizer o salmista, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Mas é mais fácil eu ir lá na internet, ou então lá naquele canal, pegar aquele cara que está lá falando, e ficar ouvindo o que ele está falando, e nem me dou o trabalho de examinar o que ele está falando. Ele falou, jamais chegou para mim, eu engulo e falo, que show! Hoje eu já estou rico da palavra de Deus, mesmo que ele tenha falado um montão de heresia, e tu está dando glória a Deus pela heresia que tu está absorvendo. Porque quando vai falar em Atos sobre os bereanos, vai dizer que eles ouviam o que os discípulos estavam falando e depois examinavam na palavra se era realmente aquilo que estava escrito, e por causa disso eles iam se convertendo por causa da palavra. Mas a gente não quer isso para nós. Então o que adianta eu chegar e falar, olha só, irmã Rosa, abra a sua casa, só estou dando exemplo, tá, amada? Se a palavra não habita ricamente nela. E aí a gente vai pegar versículos fora do seu contexto e ensinar coisas erradas que vão ser multiplicadas por aí. Porque a gente não quer a palavra. Abra, por favor, abra, põe para a gente, 2 Timóteo 2,2. Olha o que vai estar escrito. Paulo falando a Timóteo, em 2 Timóteo 2,2. Está bem cara de estudo, né, gente? Mas que em nome de Jesus rasgue o seu coração e isso penetre a ponto de você não esquecer mais. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens o quê? Fiéis. Sempre tem o caráter, sempre tem a essência de Cristo na pessoa. Confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ali em algum lugar está escrito que tu, olha só, tu ensina ao bispo, o bispo vai ensinar a outro, tu ensina ao pastor, o pastor vai ensinar a outro. Na hora que Paulo está falando, olha só, as testemunhas e eu temos ensinado a vocês a palavra. E porque ele não está falando só dele, ele está falando tudo que de mim e de testemunhas tem ouvido, aprendido, assimilado, escutado, absorvido. Ensine agora a outros. Seu papel sobre o pastor? E quantos de nós queremos fazer isso? Sim.
Amém. Mas está escrito que o nosso chamado é indo fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo que de mim tem aprendido. Qual é o papel da igreja? Fazer discípulo como? Ensinando a falar baixo para a balu fosse para a bacia, ensinando a dar rodopio, ensinando a ficar rico. Não, está ensinando tudo que dele tem aprendido. Aí que ele vai dizer: se andar caminhando uma vida, caminha duas. Perdoa como o Pai perdoou. Ame a todos sem acepção. Ame ao teu próximo, e qualquer próximo é o teu próximo que merece ser amado. Olha só, se bater em uma face, dê também a outra. É isso que de mim tem aprendido. Não existe acepção de pessoas, porque eu vim para todos, a fim de que todos sejam salvos, porque o meu amor me levou na cruz por causa disso. Isso que de mim tem aprendido, ensine a outros. Mas a gente acha que isso é por discípulos, a gente acha que isso é por pastor. Aí vem Paulo e fala: ô, preste atenção, vocês têm visto em mim em outras testemunhas. Agora sejam pessoas fiéis, idôneas. E a partir de então, ensine isso a outros, que vai virando um círculo, entre aspas, vicioso. Porque a gente acha que vício é só aquilo que é ruim, né? Mas vício é isso que se dá rotineiramente, está sempre acontecendo. Ele está falando: faz isso agora acontecer. Onde você chegar, ensine a outro. E uma das maiores características que a Bíblia mostra para isso acontecer é uma casa. Vamos ver se eu vou acertar. Abre aí Atos 2, ou é 42 ou é 46, mas eu acho que é 42. Atos 2, 42. É a igreja sendo formada, sendo estabelecida. Tinha acabado de ser derramado o Espírito Santo sobre o povo. E aí as coisas estão acontecendo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Já não está mais falando dos apóstolos, está falando daqueles que se converteram e pegaram a Bíblia da época deles, daquilo que os apóstolos haviam aprendido de Jesus, que os apóstolos tinham dito: tudo que de mim tem aprendido. Eles perseveravam nessa doutrina, perseverar, não desistir, não recuar, não voltar atrás, não dar brecha, não deixar a peteca cair, mas continuar nas dias de hoje na mesma pegada, e daí crescendo. Persevere, não abra mão na doutrina dos apóstolos, palavra, e na comunhão. Fala comigo, tem como haver comunhão se não houver palavra? Se ela não penetrar em nós, a gente vai ver o defeito do outro toda hora, falha do outro, e não só ver. Isso vai deixar a gente irado e com habilidade para apontar, para julgar, tremendo. Se cair, a gente vai falar: bem feito, tomara que tenha aqui um pouquinho de terra voltar cá em cima do carcaraço pinolento, né? Mas quando tem a palavra, cai e fala: que o Senhor tenha misericórdia de você. Vem cá que eu vou te colocar de pé. Está machucado? Eu vou te deixar ali na hotelaria, vou pagar, e se passar, que na volta pode deixar que eu chego junto de novo. Mas tu não vai ficar caído em nome de Jesus de jeito nenhum. Isso só acontece quando há palavra. Porque a nossa natureza carnal não vai deixar isso acontecer. Mas quando a palavra habita ricamente em nós, a gente vai aprender que todos nós somos falhos. Todos nós dependemos de misericórdia e graça. Aí vamos lembrar de Lamentações 3, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Vamos lembrar da cruz, que foi aquele preço pago, que me fez ter o nome escrito no livro da vida, que me santificou, que me purificou. Louvado seja Deus pela minha vida e pela tua, porque todos nós fomos alcançados naquela cruz. E aí a gente vai lembrando disso tudo por causa da palavra, e vai olhando um para o outro com misericórdia, com amor, com graça, com bondade, com compaixão, porque sabe que tudo isso que eu alcança, me alcançou também. Tudo isso que ele precisa, eu necessito
também, e se não fosse Deus, a gente estava perdido. Isso a gente só vai entender da palavra. E por isso que eles, perseverando, eles tinham comunhão. O partir do pão que vamos fazer hoje. Por que partir do pão? Porque é em memória dele, anunciando o reino dele. Entenderam isso da pregação dos apóstolos, porque eles não viveram, os apóstolos viveram, aprenderam isso e falaram, nesse momento é para que ele seja glorificado, e todos olhando para nós. Vejam essa comunhão, vejam que nós sabemos que ele é nosso Senhor, que ele é o Redentor, é o Libertador, e que ele voltará para buscar a sua igreja. E aí, oravam na Bíblia, porque sem oração a gente não move a mão de Deus. Sem oração, nosso coração raramente é rasgado em aquebrantamento. É quando a gente ora que a gente fala, eu dependo de ti. Que oração não é nada além disso, de dizer, Senhor, eu estou orando porque eu dependo de ti. Por isso que oração que é para se dar bem, não é oração, é mundiga. Por isso que no final da oração é seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a oração é esse prazer de falar com o nosso resgatador e dizer, eu dependo do Senhor. Os meus planos são esses, os meus propósitos são esses, mas eu sei que os seus planos são melhores e maiores do que os meus. Por isso que seja feita a sua vontade na minha vida. Por isso que esse tal de eu determino, eu declaro, meu Deus, eu estava num determinado lugar esses dias, para não falar que foi ontem, e aí a pessoa ministrando falava, eu declaro, e eu lá no meu banco, chato como eu sou, uma mala como eu sou de Deus, falava, da onde ele tirou isso? Paulo nunca falou, eu declaro, ao contrário, ele diz, eu orei ao Senhor, e 3 vezes ele me disse, ó, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Jesus orando disse, se possível for, me livre dessa furada. O bicho vai pegar, vou sofrer de montão pra caramba dessa, vão me arrebentar muito, vou ficar desfigurado, mas que seja feita a tua vontade. Não tem declaro. Quando era a profecia, era assim diz o Senhor. É o Senhor quem está dizendo. E aí se diz, porque é o Senhor quem está dizendo. A gente é só o canal. Não é esse tal de eu profetizo porque você teve vontade de profetizar. E aí está aqui ele ensinando, vamos orar. Porque orar move essa comunhão entre Deus e nós, move essa comunhão que é na vertical, que se estabelece na horizontal. Porque falamos com aquele que amamos e de quem nós dependemos. E ele promove a vontade dele sobre nós, e a vontade dele é sempre maravilhosa. Mas tudo começava porque eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Atos 5, e isso eles estavam na casa. Eles se reuniam onde? Na casa. E aí Atos 5, 46 vai dizer o que ele vai colocar ali para a gente ler junto. Atos está aí ou foi arrebatado? Está aí ainda, né? Hã? Então é 5:42. 42. Então é 5:42. Se não for, eu errei. 42. Eu assim, meio com 6 hoje, né? Segunda vez que eu falo 6, não tem nada a ver com 6. E vamos lá. E todos os dias, onde eles estavam? Só no templo? No templo e nas casas. No templo, para a sua maioria. Porque eles se reuniam no pórtico. O pórtico ele ficava ao redor do templo. Porque no templo mesmo, lá dentro, lembra, quem estavam eram os judeus. Então não era muito fácil o povo que cria em Cristo estar reunido lá dentro. Eles se reuniam no pórtico. E esse pórtico tinha uma coluna de 8 metros aproximadamente
de altura, e como se fosse uma lona enorme ficava ali. E era ali que eles se reuniam, no templo. Porque se eles entrassem, o negócio ia ficar salgado para eles, né? E eles ficavam ali, pregando, adorando, declarando que Cristo é Senhor, lá na boca do lugar da confusão, com o desejo que as pessoas fossem resgatadas. É por isso que quando eles cismam de entrar, que iam entrar lá em Atos 3, que é Paulo e Silas, Paulo e João, Pedro e João. Pedro e João, na igreja formosa, no capítulo 3 de Atos, ia entrar e tem um paralítico, tem um coxo do lado de fora. E eles vão dizer: olhe para nós. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Não temos nem ouro nem prata, mas Cristo nós temos. Levanta e anda em nome de Jesus. Hoje a gente está com muita facilidade de dar ouro e prata porque está faltando Cristo. A gente inverteu o negócio. Eles não tinham ouro e prata, mas tinham Jesus. E o que temos, te damos, Marilene. Levanta e anda em nome de Jesus. E aí eles se reuniam ali porque era a maioria. Mas também se reuniam nas casas. O que acontecia nas casas? Não cessavam de ministrar prosperidade. Não. Era então tentar outra. Não tentaram de falar: pare de sofrer. Não. Tentar outra então. Não cessavam de dizer que não sei mais. Mas não cessavam de ensinar a palavra. E era onde? No templo e nas casas. A Luciene aqui, pela notícia, né, das pessoas que são perseguidas, ela estava falando como a gente não valoriza estar no templo. E os que valorizam o templo, normalmente não valorizam o tempo para serem, valorizam o tempo para terem. Consegue entender, gente? A maioria quer buscar algo de Deus, mas não quer buscar ser alguém em Deus. E aí a gente, porque tem dificuldade de ser, a gente não abre as casas. Eu quando fico olhando, e isso eu falo não só da nossa metodista, mas de maneira geral, que vai dizer lá que o bispo ele tem que ser hospitaleiro, né? O pastor tem que ser hospitaleiro, e eu posso falar diante de Deus e dos homens. Quem conhece a nossa vida, minha casa assim, só faltava não ter porta. Eu lembro que uma vez, acho que eu já comentei isso aqui, lá em casa, quando estava morando no Recreio, a gente botou, dormiram, não é que só tinha isso, isso foram os que dormiram, 20 e poucos adolescentes e jovens na minha casa, no apartamento. E eu acordava de madrugada e quase pisava, né, nele, aquele negócio, né, tá na tua casa, você tem que dar, né, tem que fazer a ronda, né, Júnior? Vamos fazer a ronda, né, mudar esse negócio aí, né? E a gente fazia, tinha que ir com o dedo para não pisar em alguém, que no chão tinha gente o tempo todo. A cama do Tiago é cama em cima e embaixo, a cama da Rebeca é cama em cima e embaixo. Sempre foi assim, porque a gente tem sempre que estar preparado para receber gente. Meu carro, eu sempre gostei de carro de grande, de 7 lugares, porque entra um montão, né? Se tiver que carregar, a gente carrega, porque eu creio que isso é o nosso chamado, até porque coisas materiais vão ficar. Mas aquilo que eu planto no coração de alguém vai germinar para a eternidade. É isso que eu creio. E aí estão dizendo que tem que ser hospitaleiro, tem que ensinar, tem que instruir. E a gente chega para o pastor hoje e fala: pastor, quer ver? Por favor, entenda o que eu vou dizer. Eu não tenho problema de orar por ninguém, mas eu evito o máximo orar por alguém. Eu falei isso já para 2 pessoas e agora eu vou explicar o porquê disso, como já está com cara de estudo mesmo. A gente viciou que o pastor tem uma intimidade maior com Deus do que todo mundo. Se eu tenho, é porque eu busco. Mas se você buscar igual ou mais, tu vai ter igual ou mais do que eu. Não tem a ver com título.
Tem a ver com o coração aquebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Tem a ver com ter fome e sede de Deus. Tem a ver com dizer para Ele que eu diminua e que o Senhor cresça. Tem a ver que eu vou me negar, porque eu quero que o Senhor seja estabelecido na minha vida como Deus e Senhor e soberano. Isso não tem a ver com título, não tem a ver com nome, não tem a ver com cargo. Se você vai ler a Bíblia, Deus não fala para o povo profeta, eu te chamei para o povo profeta. Ele fala, eu te chamei para profetizar. O título de profeta é a gente que vai dando. Mas que o cara profetizava no nome do Senhor. A gente criou o título, não tem nada mal no título. Tem mal quando a gente acha que o título diz quem a gente é. É a gente que tem que dizer quem é o título das nossas vidas. E a gente mudou esse negócio. Porque ser, raramente a gente quer. E é por isso que a gente vive essa escassez de gente que muda a história da vida do outro. É por isso que a gente tem dificuldade de viver na comunhão, porque a gente não quer participar dos ensinos. A gente não quer aprender para poder ensinar, a gente não quer aprender ter para poder dar. E a gente acha que vai encontrar tudo isso no pastor e vai falar, o pastor se vira. E a minha dificuldade de orar, como eu dizia, é porque as pessoas ficam viciadas nesse negócio. Quer ver uma coisa engraçada? Que não é engraçada, não tem nada, é só força de expressão, Michel. A gente chega aqui e vamos orar. E aí a gente ora. Ora por enfermidade, por porta de emprego, ora por tudo isso. Acaba o culto, a pessoa vai lá na frente. Pastor, ora por mim, uma dor de cabeça. A outra oração foi de mentira, então? Ela não valeu. Só vale se for tete. Ou é diferente se Deus, e aí eu vou contar um testemunho, queria muito que ele estivesse aqui hoje, ele tinha dito para mim que viria, que é o Mateus, que veio com a família Rocha. Eu conversei com ele e falou, não, pastor, domingo eu vou estar. Mas desde que eu estou aqui, vocês só me viram uma vez, quem viu, eu ia até alguém para orar por esse alguém. Porque tudo assim que Deus às vezes me dá aqui, eu tento fazer, colocar lá na pregação, e vocês nem sabem que é Deus que está dando, mas o negócio está indo. E aí esse dia, eu queria acabar o culto, e aí, né, usando a expressão da Joelma, o rolo veio, aquela expressão bem pregando, e eu querendo acabar, que era para ir embora de impetrar a bênção apostólica, e Deus mostrou algumas coisas sobre o Mateus. E eu falei, não vou, acabou o culto. Fui ali, conversei com a Joelma, conversei com a irmã Madalena, falei, essa hora ele já foi embora, né? Quando eu viro, tá ele aí na escada. Depois ele falou, e a gente estava esperando para se despedir do Senhor. Eu falei, aí não tem jeito, né? Senta aqui. E aí eu fiz aquilo que o Senhor tinha me dito que era para fazer, mas porque Deus não me deixou escapar mesmo, senão tinha feito igual o Leão da Montanha, saída pela direita. Porque a gente viciou nisso. Eu quero te dizer uma coisa. O véu rasgou-se de cima a baixo. Todos nós, botem para mim, 1 Pedro 2, bota o versículo 5 e depois o versículo 9. Rasgou de cima a baixo para dizer que eu e você não precisamos mais de sacerdotes. Todos nós somos feitos sacerdotes. Qual é a função do sacerdote? Chegar diante de Deus e intercedia pelo povo. Agora, o véu que nos separava já não separa mais. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Nós somos o quê? Não escutei. Nós somos o quê? Casa espiritual. Jesus, traz um biscoitinho lá, Orlando, que deve ter lá embaixo ainda, que a fome está gigantesca. Nós somos o quê? Casa espiritual. Ufa, pelo menos alguém que crê. Aí está dizendo, e o quê? Sacerdócio. E qual é a função do sacerdócio? Chegar diante de Deus. Oferece o quê a si mesmo? Como culto racional e sacrifício vivo. Eu e você chegamos diante do Pai porque o preço foi pago na cruz. O véu rasgou-se e em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, eu
intercedo por mim e intercedo pelos outros. Porque Ele rasgou o véu em meu favor. Mas a gente adora delegar isso para os outros. Deus nos chamou para orar uns pelos outros? Sim, se alguém entre vós enfermos, ora. Sim, outra coisa é eu depender do outro, achando que a oração vai ser atendida. Se não atendida, é porque o negócio está muito ruim para tu, amada. Se converta hoje em nome de Jesus. Se arrependa dos seus maus caminhos. Porque todos nós somos chamados para oferecer sacrifícios, o quê? Espirituais agradáveis. Tá bom, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É sacrifício de subir uma escada? De joelho? É sacrifício de matar alguma coisa? São sacrifícios espirituais. E o que é espiritual? Santidade. Caráter de Cristo em nós. O que estamos aprendendo no estudo de terça-feira? Fruto do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Por que é sacrifício? Porque a gente não quer esse trem. Porque é negar a si mesmo. Porque é tomar a cruz. Porque é renunciar. Não tem como Cristo ser formado em nós se não houver renúncia. Não tem. Por isso que o nome é sacrifício. Porque por nós mesmos, aí usando o exemplo da Luciane orando aqui hoje, a gente fica na cama, deitadinho, para os que são friorentos, né? Um friozinho, um chocolatezinho assim do lado, aleluia, né? Para os que gostam, né? Um biscoitinho para ficar no tique-tique, então na batatinha, no ió, e vai ali, botando lá no besterol qualquer para ver, alguma coisa até boa, mas vai ficar. Porque é sacrifício. Meu Deus, que sono, eu tenho que orar pela igreja metodista. Ah, Senhor, vou orar agora mesmo, deitadinho aqui. Senhor, toma. No dia seguinte a gente fala, amém, aleluia, Deus, obrigado pela noite de sono que o Senhor me deu. Oh, glória! É sacrifício. Por isso que ele fala que é espiritual. Não tem mais a ver com o que acontece do lado de fora. É do lado de dentro. Vai ser visto depois do lado de fora? É claro. Pelos frutos conhecereis a alma. Mas comece aqui. E aí ele vai falar que não tem a ver contigo. Não tem a ver comigo. Por. Que significa a preposição por? Isso mesmo. Através. Mediador. Caminho. Né? Por Jesus Cristo, é Ele em nós. Mas isso é coisa do pastor? É coisa daquele que entende que Cristo nos fez sacerdotes dele. Já fez. E a minha função é essa, dessa pregação que o cara diz tudo, para fazer a gente entender isso, crer nisso, viver isso. Glória a Deus. Não pode entrar no ouvido e sair do outro. A gente precisa urgentemente entender o que é viver em Cristo. Qual o propósito de Cristo para as nossas vidas? Eu vou ser discípulo para fazer discípulo. Nos templos e nas casas. Eu gosto muito quando eu vou na casa de alguém fala assim, não repara não. Eu falo, se não reparar eu vou bater nas coisas. Como é que faz isso? Tem que reparar. Mas essa preocupação do que o outro vai reparar no que a gente tem, ou deixa de ter. Eu quero que reparem em mim. Que vejam Cristo em mim, ou se não ver, eu estou perdido. Tenho que me arrepender dos meus maus caminhos. Mas eu vou abrir, não é porque eu tenho uma agenda para cumprir. Eu vou abrir porque meu Deus me chamou para fazer assim, fazer discípulos, ensinar tudo que eu tenho aprendido. Então eu vou abrir minha casa, e eu vou para o templo, que é da comunhão dos irmãos. Eu vou abrir minha casa, que eu vou ajudar o pastor a inculcar isso na cabeça das pessoas. E principalmente, eu vou alcançar meu vizinho e minha vizinha, que meu pastor muitas das vezes não tem condições de chegar aqui e alcançar, porque somos corpo do Senhor, chamado para alcançar vidas, fazendo discípulos. Não tem outro chamado, gente.
O Júlio, quando pregava aqui, falando sobre sair da caverna, né, ele falava em sair da caverna e falava das lutas, né, que Davi teve, o pessoal lá que com ele estava na milícia da época de Davi, que era uma milícia da época de Davi, e eu ficava pensando nisso. O que para nós é batalha? A gente, quando vai ler em Efésios, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aí na nossa cabeça, a gente pensa logo naqueles filmes, né, daquela milícia de capeta vindo e tal, igual lá Keanu Reeves, né? Bruce Lee, a gente está pensando naquela milícia. Não, amada. A nossa luta contra esse demônio é você formar Cristo em você e formar no outro. Porque quando ele vem para lutar, ele vem para fazer com que todos se percam e ninguém seja salvo. O de Cristo é o contrário, para que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos. Então, à medida que Cristo é formado em mim, eu vou formando no outro, eu vou falando capeta, perdão. E aí eu vou formando, e aí a gente acha que tem que brigar com o irmão, e vem Cristo e fala, não é para tu amar o irmão, tu amas o irmão, forma Cristo nele, e tu fala capeta, perdão de novo. E tu vais fazendo assim a vida toda. Olha para as Escrituras. Você vê Paulo degladiando contra capeta? Não. Quando tem a menininha lá, ele, eu te repreendo em nome de Jesus. Acabou. Vambora, a vida que segue. Vem Jesus e fala, sai. Acabou, e vida que segue. Mas o que dá trabalho? Qual é a maior luta? É ensinar Pedro que ele tem que nascer de novo. É ensinar Nicodemos a falar, filhão, você sabe tudo de teologia, mas não sabe nada de quem eu sou. Você tem que nascer de novo. Ensinar para Tomé, eu de fato ressuscito, rapaz. Bota o dedão aqui, filhão. Aí, sou eu, ressuscitei. Mas o trabalho é esse. É crer em Cristo, fazê-lo ser formado em nós e formarmos Cristo nas outras pessoas. Mas à medida que eu formo Cristo em alguém, mais uma vez o nome do Senhor é glorificado e Satanás é derrotado, é envergonhado. Por isso que eu não luto contra o meu próximo. Eu amo o meu próximo. Eu quero formar Jesus no meu próximo. E é esta guerra do eu que alcança o outro que faz Jesus ser glorificado e Satanás perder. Amém, amado? Amém. A gente está caminhando para o final. Porque eu quero ler aqui para vocês uma fala, nem sei se eu gravei, né? Tinha copiado, porque a fala não é minha, é de um cara que eu não sei nem falar o nome dele, mas se eu não achei aqui, eu vou só comentar. Então, vou só comentar, enquanto que a gente vai ler Apocalipse 1, só 1:6. Eu vou só comentar. Tem um cara que eu não sei falar o nome dele, ele é um alemão, e alemão inglês eu já dou na língua, alemão então, né, só Jesus, fico sem língua. Mas ele vai falar sobre a nossa vida em Cristo. Ele fala o seguinte: não é possível ser cristão sem reconhecer Jesus. Não é possível reconhecer Jesus sem arrependimento e logo em seguida estar habilitado para o amor e para o perdão. E não é possível servir a Jesus se você não morrer para si mesmo todos os dias. Essa fala não é minha, é do rapaz que eu achei que tivesse colocado ali, mas é um alemão que dá nó na língua, mais do que nó na língua. E eu fiquei lendo isso, pensando, eu falei assim, são falas tão simples, tão bíblicas, e não vai falar nunca, em momento nenhum essa fala, sobre a maioria das coisas que a gente entende de ser cristãos hoje. A maioria das vezes ser cristão para a gente tem a ver com a agenda que a gente cumpre. Eu cada vez assim, eu tenho que Deus, eu estou pedindo perdão a Deus toda manhã, à noite não, mas toda manhã, e sobre o que eu vou falar agora, tenho falado, Deus, não me deixe repugnar nenhuma instituição, apenas me ajude a reprovar aquelas que o Senhor reprova, que tem um comportamento que o Senhor reprova, porque a instituição, qualquer que seja, qualquer que seja,
tem nos feito achar que cumprir agenda, ter cargos, cumprir rituais e por aí vai, nos faz bons cristãos. A Bíblia diz que até quem faz milagre no nome do Senhor, lá em Mateus 7, 21, se não me engano, se não for alguém que pratica a palavra dele, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ele está falando de quem fez milagres no nome dele. A gente, porque está preso a liturgias, rituais, normas e tantas outras coisas, aí chega no horário do culto, sai, é fiel no dízimo, coisa que já tem sido rara, nas ofertas, tem programação tal, eu vou, tem programação tal, estou presente, ou então eu mesmo faço a programação, a gente não pode deixar esse dia passar em branco. A gente acha que a gente cumpre tudo isso, a gente é cristão. Não, amados. A gente, por ser cristão, tem que fazer isso, ou pode fazer isso, mas isso não faz da gente um cristão. Cristão é quando a palavra habita ricamente em nós. E a partir disso vai fluir, porque eu vou todos os dias desejar com que essa palavra alcance o outro, seja inculcado no outro, adentre no coração do outro. E meu desejo é que tu entendas isso. E olha o que vai dizer lá. Crente que já estava ali, ó, me vendeu, hein? Vou te elogiar mais não. Tá igual o som de semana passada, né? Ó, Jesus. Mas abre então, 1 Pedro 4, 6. Vamos ver se vem agora, se é 6 mesmo. Ah, tá aí, viu? Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados, isso mesmo, Apocalipse. Eu ainda estava testando vocês, mas não é isso não. Tá? Apocalipse 1, 6. Eu ia ler do 4 ao 7, Apocalipse 1, 6. Mas vamos ler só o 6 por causa da hora e a gente tem 6. Agora é 6 mesmo, hein? E nos fez reino. E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória, poder para todos sempre. Amém. Interessante que quase sempre a gente lê Apocalipse só achando daquilo que há de vir. Mas esse capítulo primeiro, antes de chegar a João falar, né, das grandes revelações, por isso que Apocalipse é revelação, ele está falando do aqui e agora. E eu fui investigar por que ele coloca, nos fez reino. Por que reino? Reino é o governo. Amém, amados? Rei é quem governa, esse rei ele tem um reino. Mas está dizendo que ele nos fez reino e sacerdotes. Como eu posso ser um reino? Como? Eu posso ser um reino se reino é algo que eu governo. Porque aqui, João está falando que se de fato a gente entender quem é Cristo, ele se apoderar totalmente de nós, habitará em nós o governo dele, e nós passaremos a ser reino dele. E por que reino? Porque quem tem um reino estabelece a sua vontade, as suas diretrizes. Um reino não vive para si, um reino vive segundo o que o rei disse, estabeleceu, ordenou. E aí é onde Paulo, sem ler João, disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu a vivo para a glória de Deus. E está aqui João falando que ele nos fez reino, quer dizer, ele governa em nós. Esse é o desejo de Deus, governar em nós. E aí ele fala que governando em nós de novo, nos fez também sacerdotes. Vamos chegar diante dele o tempo todo tempo. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida. Isso que eu desejo de
todo o meu coração, que fique inculcado na tua mente, cravado na tábua do teu coração, em nome de Jesus, e que te faça viver desta maneira. Por isso eu quero que tu entendas qual é o meu papel enquanto pastor. E um dia, diz Hebreus, eu vou ter que prestar conta de cada um de vocês. E eu levo esse negócio muito a sério. Mesmo você não querendo dar glória, aleluia, mas eu levo muito a sério esse negócio. E a gente foi chamado para abrir a casa, porque eu quero crer, pode não ser a maioria, mas pelo menos um deve estar aprendendo aquilo que eu creio que seja a palavra de Deus que eu estou ensinando. Porque Paulo disse que aquilo que aprendeu passe a outros. Por isso que é indo fazer discípulos. Casa, tempo, trabalho, faculdade, onde for, faça discípulos em nome de Jesus. Amém, amado? Espero, não sei como isso chegou para você, chegou no teu coração, mas o meu desejo é que o Espírito Santo, se com a palavra de Deus, faça fazer morada e gerar vida em você, em nome de Jesus Cristo. E a gente vai participar da ceia. Esse momento que a gente leu lá dos discípulos, que eles faziam o que a gente fez agora, perseveravam no ensino da palavra. Já oramos e oraremos ainda mais. E no partir do pão, através da comunhão, porque se não houver comunhão, não adianta partir o pão, porque o pão é o corpo de Cristo dado para que nós dele sejamos um. Mas crendo que somos esses, amém, amados? Amém. Nós vamos ter esse momento. E eu quero chamar aqui o casal de pombos que acabou de ser membro de nossa igreja, o Orlando e a Alcinéia, acabaram de fazer 25 anos de casados, e eu quero chamar para me ajudar aqui nesse momento. Ministério de Música, cadê você?